Boa noite, eu sou André Pinheiro e hoje nós vamos falar sobre o autismo e a independência. Mas antes de falarmos sobre esse tema importantíssimo, eu quero pedir para vocês que se inscrevam em nosso canal, por favor, que vocês receberão mais informações sobre autismo e outros vídeos e outras informações. E além disso, você dê um like que você estará ajudando o nosso canal que fala sobre autismo e outras informações. Dando um like você estará ajudando o nosso canal. Não deixa de participar também no nosso fórum e também compartilhe esse vídeo que com certeza mais pessoas receberão informações, então é importante compartilhar esse vídeo, ok? E agora nós vamos falar sobre o tema de hoje, é o autismo e a independência. Um tema importantíssimo que foi solicitado pelas mães, um dos temas que as mães deram sugestões, e por isso é importante você se inscrever, participar do fórum e dar sugestões para nós, ok? E também através das conversas dos pais, mães e dos autistas foi sugerido esse tema. É um tema importante e que eu estudei também para falar esse tema, mas a primeira parte eu vou colocar as minhas vivências, as minhas experiências e depois vou colocar um pouquinho também de dicas. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que os pais, normalmente eles estão sempre com pressa e sempre querem ajudar os filhos. Isso é uma coisa óbvia que acontece, no dia a dia, com a grande maioria, é claro, algumas exceções. Mas geralmente os pais ele têm essa pressa e sempre querem ajudar os filhos. A maioria das famílias, por exemplo, de crianças com autismo, então ela apresenta essa tendência a fazer por e não com. E pior, muitas vezes ela faz por eles sem nem comunicar a ação, simplesmente ela faz. Então isso no dia a dia, a mãe acaba não tendo ali aquela paciência e acaba ajudando nós autistas, acaba fazendo por nós tudo. Então acaba fazendo tudo, ou por hora, às vezes a pressa, correria, muitas tarefas no dia a dia, trabalho e etc. Ou também essa pressa nem sempre ela vem de tudo isso, às vezes ela vem com a pressa de acontecer rapidamente, a ansiedade de acontecer a rotina, então não tem aquela paciência de esperar e acaba fazendo. Então, e quando ela faz, ela sempre tem o intuito de ajudar os filhos, não é por maldade, mas para ajudar os filhos. Então, às vezes, os autistas, nós não falamos e eles têm uma tendência de achar que não compreende, que nós não estamos compreendendo. Isso é um engano, por quê? Nós compreendemos e percebemos tudo, na verdade. Então isso é importante, nós temos esse olhar, nós profissionais, pais, mães, autistas, termos este olhar para isso, que o autista ele está compreendendo e percebendo tudo ao seu redor. Tá? Então é importante. A minha experiência de vida, quando criança, por exemplo, até os 10 anos de idade, eu fui filho único. Então a minha irmã, ela veio quando eu tinha 10 anos e eu pedia para que eu queria ter uma irmã. Então os meus pais até comentavam que eu pegava o caderno de escola e aí parecia rabiscado e a professora perguntava quem foi. Eu respondia, foi a minha irmã que fez isso no caderno. Então tinha situações assim e eu mesmo pedia que eu queria realmente ter. Eu era filho único e a minha irmã, com os 10 anos, então eu tive a minha irmã e ajudava a cuidar, etc. Então a primeira parte que eu vou ter de autonomia é aos 10 anos, quando eu começo a minha mãe a colocar essa tarefa do lar, que é ajudar a cuidar da minha irmã pequena, bebê, e que aí foi crescendo, então eu tive essa tarefa. Então é importante destacar que antes dos 10 anos de idade, a minha irmã ela nasceu aos 10 anos e antes disso eu não participava, por exemplo,
com a minha mãe de tarefas do lar, de limpeza, de cozinha, auxiliando nesse sentido. Então, eu era dependente dos pais para tudo e não tinha nem sequer essa contribuição. Somente após os 10 anos, então, que eu começo a ter essa tarefa de auxiliar e de ajudar a minha mãe no sentido de cuidar da minha irmã. No caso da irmãzinha, cuidar dela. Viajar sozinho também, nunca viajei nessa fase. Sim, o que é importante destacar é que na questão de autonomia teve as passagens, né, de dormir na casa do primo, né? Os meus pais, os meus tios incentivavam muito isso. Então, a brincar com os primos, a dormir na casa dos meus tios, né? E assim participar. Não era rotineiro, mas de vez em quando isso acontecia. E isso é muito importante, né? Para ter essa mudança de rotina, essa interação. Então, isso os meus pais souberam trabalhar muito bem, né, juntamente com meus tios, nesse sentido. E também é importante ressaltar que eu não tive muitas atividades para trabalhar essa autonomia. Na escola sempre era com a ajuda da perua escolar, né, levando até o SESI, que é onde estudei. Depois, posteriormente, eu estudei numa escola estadual, mas aí já era próximo de casa, então eu já tinha isso com os 8 anos de idade, eu já tinha esse auxílio de estudar próximo, então isso ficou melhor para mim, no caso, né, bem melhor. E o que é indicado, né, para nós autistas, de trabalhar próximo, de estudar próximo, isso nos ajuda bastante, essa proximidade, né, para evitar o quê? O desgaste mental, né, da socialização, né, do cansaço físico e mental, de tudo isso. Para nós realmente tem essa dificuldade, né? Não que nós não consigamos fazer, mas há um desgaste muito grande até hoje nesse sentido de transporte público, de trabalhar longe, de estudar longe, e isso eu posso relatar com tranquilidade por a experiência que eu passo até hoje. Então, mas eu sempre tive esse apoio dos pais, né? Uma coisa que é interessante e importante destacar é que os meus pais, eles sempre usaram uma forma moderada, e isso me ajudou muito, que eles trabalhavam a autonomia, então me deixavam livre, porém sempre acompanhando. Então eles acompanhavam bastante isso. Eles iam soltando devagar, soltavam, e eles continuavam monitorando, mesmo com liberdade. E isso me trouxe bastante, trabalhou muito a minha autonomia e me desenvolveu bastante. Isso me ajudou bastante. Esse cuidado que eles tiveram, os dois, meu pai falecido e minha mãe, né? E minha mãe também contribuiu bastante nesse sentido. Isso, depois, na adolescência, onde eu tive, relatei para vocês, a dificuldade de interação social. E, ao contrário, às vezes alguns conseguem sair, conseguem ir para balada, conseguem sair com os amigos, em grupos, o que já não acontece comigo, né? Por isso que é sempre aquilo, um autista é diferente do outro, tem a particularidade de cada um, que funciona para um, não funciona para o outro. No meu caso, vocês vejam que
eu já não tive na adolescência uma interação social, né? Não tive aqueles grupos de amigos e o isolamento era bem nítido. E ainda há, né, o isolamento. Então são coisas que eu venci, mas ainda há barreiras que ainda existem, né, e que ainda eu me esforço para mudá-las, né? Eu tenho esse conhecimento das barreiras e a busca constante de trabalhar as potencialidades e aí vencendo todas essas barreiras. Hoje eu faço terapia também, psicoterapia, e isso ajuda bastante. Então é importante nós relatarmos que uma criança, né, ela aceita nossas orientações e ela percebe, né, nós autistas nós percebemos que os nossos pais, é importante acreditar neles e eles acreditarem em nós, a ter essa troca e nossa capacidade de autonomia, né? Então é importante os pais acreditarem nessa capacidade que nós autistas temos da nossa autonomia, tá? Cada pessoa com autismo é uma, né? Assim como qualquer um de nós. Então, nos neurotípicos, nos autistas, todos nós temos essa particularidade, né? A preocupação com o futuro, então, ela aflige muitos pais de crianças com autismos. Então, é uma pergunta, né, uma indagação. Será que, por exemplo, nós autistas conseguiremos se cuidar sozinhos, trabalhar, conquistar sua independência? Então, claro que sim. Muitas coisas hoje, claro, eu sou Asperger, né, tenho autismo leve, mas muitas coisas... eu converso com vários autistas e eles relatam, né, a superação de muitas coisas, de barreiras. Então, é possível, sim, claro, ter autonomia, mas é importante os pais trabalharem desde cedo, quanto antes, essa autonomia. Então, claro que vocês viram que teve algumas coisas que eu sozinho fui trabalhando autonomia, porque naquela época, gente, ela não tinha, por exemplo, terapia como tem hoje, especial, né? Terapia comportamentalista, não havia muitos recursos naquela época. Então, mas os meus pais souberam trabalhar, né, pelo instinto materno, pelo instinto de pais, eu procurando também, e isso, claro, ajudou bastante, né? Tem uma contribuição, né, familiar, uma contribuição de amigos, uma contribuição de vizinhos, enfim, de todas as pessoas que realmente ali observavam e ajudavam e cooperavam. Então isso é muito importante. Uma coisa que é importante eu dizer para vocês pais é elogiar, né, tranquilamente cada pequeno avanço. É importante nós sermos elogiados. Isso nos ajuda bastante a cada etapa. Então a criança autista, ela tem uma tendência muito grande, por exemplo, a se fixar também em rotinas, né? Isso nós comentamos, isso é importante ter esse detalhe, né, das rotinas. E então não precisa, por exemplo, deixá-la correr riscos, mas também é necessário protegê-la de tudo. Então é aquilo que eu falo, você tem que observar o que é risco, você tem que sim defender, mas você não precisa ficar 24 horas também protegendo e tirando essa autonomia. É importante você deixar a criança livre, mas com o acompanhamento para que ela possa ter essa autonomia. Então tem vários exemplos, por exemplo, ao calçar o sapato, então você ir devagarzinho, aí você vai soltando, deixa a criança ir colocando, você puxa a calça,
põe nos pés, que é mais difícil para nós, aí depois a própria criança vai puxando, e aí você vai elogiando. Nunca esqueça de elogiar a cada passo. E jamais, por exemplo, se tiver nós temos dificuldade na coordenação, e se tiver uma dificuldade, jamais você pega, faz, e aquela correria. Não, você calma, você deixa fazer, vai auxiliando devagarzinho e depois elogia. Nunca esqueça de elogiar. Isso dá certo para tudo. No calçar o sapato, no amarrar o sapato, no vestir, né, na higiene, em tudo. Enfim, tudo isso. Tá? Então, você tem que dar o tempo para a criança tentar fazer uma atividade até o final. Ter perseverança, fé e elogiar. Então, e assim, também uma dica, peça ajuda na cozinha, tá? Para a criança auxiliar, você mexer um bolo. Eu lembro que a minha mãe pedia, por exemplo, para mexer o bolo, assim, dá uma mexida aqui para mim, às vezes dava o pote para eu raspar, eu adorava raspar o pote. Então é muito importante você auxiliar ali na cozinha, né, com pequenas coisas que não tem perigo, tudo, é importante, isso ajuda na autonomia. Você tem que definir algumas pequenas responsabilidades para a criança, para ela estar ajudando. Quando a criança crescer um pouquinho, então você pode trabalhar com mesada. Eu nunca tive mesada, né, sinceramente. Meus pais não trabalhavam com isso, mas às vezes eles davam um dinheiro como um elogio, um bônus. Então você pode fazer algum combinado, né, para que ela tenha ali o seu próprio dinheiro e também saber contar o dinheiro. Olha, eu tenho tanto, então eu lembro que eu contava o dinheiro, isso me ajudava bastante, e eu gostava de ter uma caixinha para guardar o dinheiro, fazer uma poupança. Depois teve a época da caderneta de poupança, então eles incentivavam a depositar ali um dinheirinho, então isso ajudava bastante, né? Se a criança, por exemplo, ela se sentir confortável, tá? Aí você deixa ela dormir na casa dos primos, nas casas dos parentes. É importante, né, essa interação. Se ela não quiser, não insista assim a princípio, mas vai conversando. E claro, ela precisa também gostar, né? É importante incentivar para que ela faça isso. E, né, também quando tiver lições de casa, por exemplo, que às vezes os pais comentam comigo a questão das lições de casa, ela deve ser sempre feitas pela criança, né? Você deve sempre deixar ela fazer, jamais fazer, e assim oferecer ajuda no que ela não souber, somente no que ela não souber. O mais importante de tudo é ter esse respeito do tempo que a criança necessita para que ela possa experimentar, descobrir sozinha. Nós autistas não estamos a maior do tempo, né, precisando desses elogios. Você não sabe o quanto isso ajuda. E jamais utilizar, por exemplo, daquele formato de chamar atenção bruscamente, ou não ter paciência, né? Então isso, nós autistas nós temos uma dificuldade imensa, né, com a coordenação motora, e nosso tempo é diferente, né, dos neurotípicos. Então nós temos que fazer as coisas dentro da rotina, né? Então às vezes não dá para correr, né, fazer tudo correndo. Eu particularmente às vezes gosto de acordar cedo, e aí fazer tudo certinho, tudo cronometrado. Se eu acordo tarde, às vezes eu fico todo atrapalhado, aí não sai nada certo. Então é preciso respeitar, né, essa rotina, e nós autistas nós temos essa dificuldade, né? Se a pessoa me pressionar, muita pressão, eu não consigo fazer tudo correndo. Então isso é uma coisa que até no trabalho, né, também atrapalha. Se tiver muita pressão, eu não consigo. Então nós temos o nosso ritmo próprio, e esse tempo ele tem que ser respeitado, e também jamais fazer, porque aí ele tira realmente de nós aquela alegria de nós vencermos a barreira, de nós conseguirmos. Olha, eu fiz. Então é muito triste quando alguém acaba fazendo e não deixando nós descobrirmos, né,
alegria do conhecimento e da alegria de ter alcançado o objetivo. Então é importante nós respeitarmos bastante isso. A satisfação que o autista faz quando consegue terminar, você percebe pela fisionomia. Então observe no seu filho, no seu paciente, né? A alegria nossa de quando a satisfação, né, de conseguir terminar algo. E é importante dizer, né, que algumas situações, né, só vão mudar se nós mudarmos. Se nós não fizermos nada para a autonomia, não vai acontecer absolutamente nada. Então é importante ousar, né? E aí ir soltando o autista, mas com acompanhamento, e para que nós possamos aí buscar essa autonomia. Muitas coisas da autonomia, eu tive esse período da adolescência, mas depois eu tive mais ou menos com uns 22 anos de idade para frente, eu comecei a buscar a minha autonomia própria, com muita luta, mas meus pais sempre deram esse apoio, eu sou muito grato a eles. E aí eu fui buscando a questão do trabalho, do concurso público, eu fui também estudando, né, formando em pedagogia, técnico em edificações primeiro, depois pedagogia. Então eu fui buscando essa autonomia e a satisfação de conseguindo passo a passo cada etapa. E depois, claro, a parte do interior que ajudou bastante, né? E aí eu aprendi a viajar, né? Eu tive as viagens, né, do interior, isso contribuiu bastante, de ficar nas casas dos parentes, de ir para a chácara, e ali também há momentos que eu fiquei sozinho e eu aprendi a me virar sozinho. Então eu aprendi a autonomia, a ferver leite, a cozinhar, fazer bolo, arroz, feijão, macarrão, e depois cozinhando para os familiares. Então isso é toda uma alegria muito grande, né, de trabalhar a autonomia. Uma das viagens que eu fiz sozinho, de avião, né, que foi a primeira e a única vez, que foi quando eu viajei pela faculdade com excursão, e eu acabei ousando, com muito medo, mas deu tudo certo, que eu fui para Cuba, né, 12 horas de viagem de avião, e teve também ali a trepidação, né, no avião no começo, e aí deu um pouco de medo, mas depois correu tudo certinho, que é a turbulência, né, que eles chamam no avião, quando começa ali o copo a balançar de água do povo e tal, aquela sensação de que o avião não vai subir, e aí devido ao tempo, né, e depois ele mudou e graças a Deus ele foi pelo Mar do Caribe, foi tudo certinho. Aí eu participei do Congresso de Pedagogia em 97 e aí depois ali participei, e também foi muito gratificante. Aprendi muitas coisas, muitas experiências. Também a volta perfeito, e claro que deu muito medo, né? Pessoas diferentes, e aí, mas deu tudo certo, e eu venci essa barreira, né, do medo nessa viagem, e aí facilitou para outras viagens, né, que eu fiz também de ônibus, que deu muito frio na barriga, mas aí eu comecei a ficar com... Depois comecei a viajar então sozinho para o interior, com muito frio na barriga, não foi fácil, muitas dores abdominais e com muito medo, mas realmente eu venci, né? 4 horas de viagem para ir, 4 para voltar, mas foi muito gratificante. E mexer com água, com verde, isso ajudou bastante, e também venci realmente algumas viagens que eu fiz sozinho. Isso venceu porque até então eu ia com meu pai, né? A primeira viagem eu fui com ele,
e aí ele foi me soltando e eu aprendi a ir sozinho. Isso foi muito bom, né? Trabalharam muito bem e isso ajudou bastante. Então é isso, né, que eu queria colocar para vocês e dizer que é importante, né, que algumas situações é importante essa ousadia, mas com muita responsabilidade, com fé, esperança e amor, que tudo realmente ela dá certo. Claro que com muita perseverança, vai ter momentos que não dá certo, mas é preciso insistir com muito respeito ao tempo, e é isso que eu quero deixar claro para vocês. Há, claro, algumas barreiras que ainda estou lutando para vencer, que é o dirigir, né, que tenho dificuldade da atenção, né, que afeta, e alguns autistas comentam que tem mesmo isso, porque é a dupla atenção e eu fico só numa atenção, isso realmente dificulta. Então tem algumas barreiras, né? Às vezes para viajar ainda há algum medo, há essa sensação, essa dificuldade, né, de interação, esse fechamento, ainda há alguma coisa na interação, mas são barreiras que eu vou lutando no dia a dia. E é importante essa perseverança nossa de autistas, dos pais, dos profissionais, todos unidos para nós trabalharmos isso. Então a independência, a autonomia é importantíssimo tema, e por isso que eu estou aqui incluindo para vocês. Espero ter ajudado bastante e, claro, estou à disposição de vocês para qualquer informação, qualquer ajuda que necessitar. Eu peço a vocês que, por favor, se inscrevam em nosso canal para vocês receberem mais informações sobre vídeos novos e também, não só sobre autismo, mas sobre outros temas variados. Dá um like para ajudar o nosso canal nos temas de autismo, de outras informações. Então, dando um like, você estará ajudando bastante. Também compartilhe o vídeo para mais e mais pessoas receberem as informações, e também não deixe participar do nosso fórum, com sugestões, inclusive, para novos vídeos. A participação de vocês é importantíssima para nossas informações sobre autismo e sobre outros assuntos. Muito obrigado, uma excelente semana a todos vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado.